Capítulo 5, parte 2. O intencional. Esse tipo de ladrão da alegria surge em nossa vida por diversos motivos. Ele está incomodado porque você está feliz no casamento, porque seu patrão gosta de você, porque os vizinhos celebram quando você está por perto. Não importa o motivo. O ladrão intencional sempre quer fazer algo para roubar um pouco dessa sua alegria sempre que possível. Ele não é assim sempre com todos, nem foi assim sempre com você. Mas desenvolveu algo contra você e agora ele sente a necessidade de bater de alguma forma. Tem um exemplo não agradável na minha vida. Nesse caso que vou citar, fui eu mesmo que me tornei um ladrão emocional. Quando comecei a minha empresa aos 25 anos de idade, eu não tinha recursos para nada. Era uma pessoa frustrada emocionalmente e me comparava com tudo e com todos. Janine explicou bem quem eu era nessa época quando prefaciou meu livro Dinheiro é Emocional. Nessa obra, você pode ler a descrição perfeita de quem eu era. Então, quando a empresa prosperou um pouquinho e deixei de ser um zero à esquerda para o banco, peguei um crédito e fui comprar um carro zero da época. A minha intenção não era ter mais conforto ou simplesmente ter um meio de transporte. Eu queria mostrar para todos que havia duvidado de mim, que naquele momento eu estava bem. Eu queria também competir com os meus primos e amigos que haviam prosperado antes de mim. Que sentimento horrível eu tinha, analisando nos dias de hoje. Contudo, nesse período da minha vida, eu estava completamente cego e só queria roubar a alegria de alguém. Falando assim, parece que eu era uma má pessoa, mas não, eu era apenas um escravo das minhas frustrações e de desejos não atendidos. Eu fazia questão de chegar atrasado aos eventos familiares ou compromissos do trabalho apenas para estacionar o carro na frente do local, de modo que todos pudessem ver que eu estava chegando e assim contemplar a minha vitória. Que mesquinho, que ridículo. Contudo, as pessoas são assim. Quando se acham menos, tentam ser mais exibindo as coisas que possuem. Hoje eu acho isso o fim do mundo, mas naquela época era uma proteção emocional para mim, uma forma de me sentir bem e aceito. Você já se sentiu assim, disposto a fazer qualquer coisa para ser aceito pelas pessoas? Então lembre-se, pessoas que roubam sua alegria hoje podem se tornar relevantes no futuro. Aconteceu comigo. Eu mudei, as pessoas mudam. E da mesma forma que alguém pode ter sequestrado sua paz, será que você também já fez isso com alguém? Pessoas são assim. A inveja mata. Uma comédia cinematográfica de 2004 apresenta a história de dois amigos íntimos e vizinhos, Tim e Nick. Nick convida Tim para ser seu sócio na pesquisa no lançamento de um produto inusitado, um vaporizador para fezes de animais de estimação. Tim não dá muito crédito à ideia e não aceita fazer parte da sociedade. Contudo, o produto dá certo, se torna um enorme sucesso e Nick ganha muito dinheiro. Tim fica com inveja, uma baita inveja. Para piorar, ele ainda tem de conviver com a cobrança da esposa e dos filhos pelo fato dele não ter o que o vizinho tem. Como se não bastasse, Tim ainda mata sem querer o cavalo de estimação de Nick e passa grande parte da trama tentando esconder seu erro. Pessoas são assim. Em vez de se desculparem, querem esconder seus erros. Nick, por sua vez, doa metade da empresa a Tim, que finalmente se arrepende e conta a Nick sobre o cavalo. Nick prontamente o perdoa, dizendo: realmente foi um acidente. No fim, o vaporizador acaba sendo retirado do mercado e ambos perdem tudo, mas agora é Tim que tem uma ideia magnífica: o inovador flan de bolso, que Nick aceita na hora e os dois passam a ser sócios novamente. Pessoas são assim. Melhores amigos erram, mas o perdão corrige. Havia um amigo daquela época que não importava o que eu comprasse de novo, fosse carro, fosse relógio ou celular, qualquer coisa mesmo, eu dava um jeito de mostrar para ele. Eu só me dava por satisfeito quando aquele amigo específico visse o meu carro ou qualquer outra conquista minha. Eu precisava me afirmar diante dele. Estou contando um caso pessoal e triste como esse para você saber que qualquer um pode ser um sequestrador emocional intencional. Não é necessário que haja intenção destruidora para isso. Pessoas comuns que não vigiam e não tratam dos seus sentimentos podem se transformar em bandidos emocionais. Precisa ficar claro que eu sei que o problema não eram os meus familiares ou os meus amigos, mas o total descontrole das minhas emoções à época, a minha falta de identidade e a minha pequenez espiritual. Atualmente, eu consigo ser mais empático porque vivi isso. Consigo entender o porquê de algumas pessoas intencionalmente virem tentar nos ferir e roubar nossa alegria.
Não é nada contra a gente. São essas pessoas que precisam se sentir bem de alguma forma. Como reconheci esse erro em mim e o corrigi, agora consigo não emitir julgamento e, é claro, tenho facilidade em perdoar quem faz isso comigo. Faça uma autoanálise, identifique todos os seus erros, seja bem crítico consigo mesmo. Isso ajudará você a entender melhor os outros. O neurótico. Neurose ou neuroticismo é um transtorno psicológico que leva o doente a sofrer de intensa angústia e ansiedade. Também tem como sintoma a preocupação constante. Vamos aqui nos ater à angústia e à ansiedade geradas pela preocupação constante de estar sendo perseguido. Perseguido é como ele se sente. Ele acredita que o mundo está contra ele e que todos nessa terra estão competindo contra ele. Desta forma, ele deseja machucar emocionalmente e estragar o prazer de qualquer um que puder. Às vezes, ele escolhe uma vítima específica para atacar. Contudo, em geral, ele abre o campo de mira e atira seus distúrbios emocionais e suas mazelas espirituais em todos que cruzam o seu caminho. É importante ressaltar que usaremos o termo neurótico apenas como indicação de um tipo de ladrão da felicidade que queremos mostrar, não em razão do amplo sentido geral desse termo na terminologia da medicina. Tempos atrás convivi com uma pessoa assim. Primeiro começamos uma amizade. Ela parecia ser uma pessoa equilibrada e até mesmo boa. Os ladrões de alegria neuróticos têm uma capacidade incrível de dissimular. Ele era bem maior do que eu em termos financeiros, profissionais e etc. Eu o via como uma referência naquela época. Como eu estava quebrada emocional e financeiramente, nesse período em que nos aproximamos, sentia-se confortável emocionalmente. Afinal de contas, perto de mim, ele era o cara. Mesmo sabendo dos abismos que eu atravessava na vida, ele insistia em mostrar os carros esportivos que comprava ou o relógio de não sei quantos $1000. Ele não fazia para me ofender até então. Eu ainda não representava uma ameaça para ele. Acredito que nessa época ele era um desinteressado ladrão de felicidade. O tempo foi passando e meu destino foi sendo descoberto e traçado. Fui me preparando cada dia mais e fortalecendo na fé e crescendo nas emoções. Com o tempo, pequenos resultados começaram a surgir, assim como a flor que às vezes brota no meio do deserto. E por mais que essa flor seja apenas uma, acaba chamando mais atenção em meio a todos os hectares sem vidas do deserto. Quando fui saindo do estado de mornidão financeira, de paralisia ministerial e profissional, quando as coisas começaram a mudar para melhor na minha vida, esse amigo foi o primeiro a me ligar com a seguinte conversa. Tiago, por que você está falando mal de mim por aí? Eu não falei nada, somos amigos, respondi. Do que você está falando? Estou aqui para tirar qualquer dúvida, se quiser colocar da frente comigo a pessoa que disse só você, fazemos hoje mesmo, sem problemas, eu disse. Ele nunca quis resolver, apesar de eu sempre propor imediatas soluções. Os dias foram passando e ele foi piorando. Quanto mais eu crescia na vida, mais ele construía situações para roubar a minha paz. Inventava histórias terríveis a meu respeito e contava para os outros. Tentava fazer com que os meus convites de palestras desaparecessem. Alguns casos poderiam ser levados inclusive à polícia, todavia eu decidi seguir por outro caminho. Apenas me afastei e fui esfriando o que antes parecia ser uma amizade. Lembro-me do dia em que eu, tentando me levantar, tentando recolher os cacos de vidros emocionais que ficaram pelo chão da minha existência, fui convidada a dar uma palestra pela qual seria remunerado. Eu estava começando nessa área, tudo era muito novo e emocionante para mim. Nesse dia especial, ele me ligou hora antes do evento para dizer que 2 pessoas próximas a ele iriam me processar. Suas palavras foram: sei que você está prestes a fazer um evento, mas acho melhor você saber que fulano e cicrano vão processar você em X mil reais. Perdi o chão no mesmo instante, fiquei desatento e desfocado. O ladrão de felicidade da categoria neurótico não se importa em dar uma má notícia no melhor dia de sua vida. Ele é um estraga-prazeres por natureza, e é muito difícil entender ou amar alguém assim. Contudo, para ser um especialista em pessoas é essencial entender por que elas fazem o que fazem. Isso é o que acalma, entender o porquê das coisas. Todo abusador, como já se sabe, foi abusado um dia. Fala-se muito em relação aos abusos sexuais, mas vale também para os abusos emocionais. Esse homem que se tornou um neurótico ladrão de alegria alheia foi abandonado pelo pai quando ainda estava na barriga da mãe. Essa mulher guerreira que ficara com o desafio de criar filhos sem pai não teve opção na época a não ser se prostituir. Pobreza, maus tratos e muita vergonha foram sua rotina. Na infância, esse meu perseguidor
experimentou na pele o que eu jamais suportaria passar. E quando cresceu e sobreviveu, apesar de tudo isso, viu as pessoas que estavam ao lado dele começar a superá-lo em algumas áreas da vida, ele não teve inteligência nem agilidade emocional para se posicionar interiormente. O caminho foi o ataque neurótico. Quando entendi isso, a raiva passou. O sentimento de compaixão me tomou por completo. Entender o porquê das coisas é uma importante ferramenta para a construção da sua saúde emocional. Mesmo que o outro lado seja um malfeitor, se você não resolver por sua conta, quem ficará debilitado psicologicamente será você. As aparências enganam. Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos bem. Milor Fernandes. Olha ao seu redor. Parece que a esposa do colega de trabalho é perfeita, que o filho do vizinho é ótimo, que os funcionários da empresa concorrente são os melhores. Mas, parafraseando Milor Fernandes, admiramos as pessoas que ainda não conhecemos bem. A vida é assim, as pessoas são assim. Você convive um pouco e o encanto acaba. No mundo ideal, todos deveriam ser excelentes no que fazem e contribuir para a coletividade. No tenebroso mundo real, as pessoas são egoístas e quanto mais próximas da gente, menos nos interessamos e a admiramos. Não é à toa que os incontornáveis nos são muito próximos. Capítulo 2. É por isso que procuro não me impressionar com quem ainda não conheço. Quando temos proximidade suficiente, tudo muda. O oposto também é real, acredite. Existem pessoas que estão ao meu lado hoje que são muito mais fáceis de se admirar estando perto do que quando estavam longe. Um especialista em pessoas é aquele que sabe lidar com o ser humano a ponto de ser admirado pelos mais próximos. É aquele que entende que a essência vale muito mais do que a aparência. Provocadores de ladrão. Quem tem mais chance de ser assaltado andando pelas ruas de uma cidade grande? Aquele que está com relógio de ouro e o cordão no pescoço ou o rapaz de bermuda de praia e camiseta? Inocente ou intencionalmente vestimos coisas, postamos coisas, mostramos coisas que despertam quem estava quieto. A frase popular, a ocasião faz o ladrão, encaixa-se bem no contexto sobre o qual estamos falando. O livro da sabedoria milenar também nos adverte. Sede sóbrios e vigilantes. O nosso adversário anda em derredor como ladrão que ruge procurando alguém para devorar. Não devemos, como especialista em pessoas, criar ambiente propício para assaltos emocionais. Por favor, acredite em mim. Não vale a pena provocar os ladrões da felicidade só porque você quer tirar uma onda ou inconscientemente deseja tentar apagar uma frustração do passado mostrando para os outros o que tem agora. Esses bandidos das emoções são cruéis e conhecem o seu ponto de fraco. Eles vivem de tristeza e você está buscando a felicidade. Gente, é muito sério isso. Um cara muito influente em uma roda repleta de gente importante mencionou o nome de um amigo, ainda que seja estratégico, é um amigo meu. A minha antena ligou na hora e prestei muito mais atenção no que todos estavam dizendo. Esse homem importante então disse: e aquele fulano, hein? Referindo-se ao meu amigo. Ele é um filantropo religioso? Não entendo. Postou uma foto usando o cinto Louis Vuitton e ostentando um carro com bancos vermelhos. Aposto que era uma Maserati. A conversa foi ficando cada vez mais séria. E um dos que estava na roda disse: e é por isso que fechei uma porta para ele lá na cidade tal. O homem mais influente do grupo pegou o gancho e continuou: quer andar na chuva, irmão? Tem que se molhar. Vou mandar levantar o imposto de renda dele e verificar se condiz com a onda que ele tem tirado. Sabe qual foi o único erro desse meu amigo estratégico? Postar uma foto dentro de um carro usando um cinto de marca. Ele é um bom amigo, pai de família e gente muito boa. Ele provocou, embora sem querer, alguns ladrões de paz. Eu mesmo passei por algo parecido, só que no caso fui eu quem quase se transformou no sequestrador de alegria. Ninguém está vacinado contra os ataques das emoções tóxicas. Um amigo meu lançou um livro e depois postou um vídeo nas redes sociais todo feliz dizendo que havia ganhado um prêmio super importante da editora em que publicara a obra. Como também sou escritor e fico ligado nos prêmios que existem por aí, quando vi aquilo comecei a criticar em pensamento. Que mentira! Quem dá prêmio são as revistas especializadas, não as editoras. Como se não fosse ruim o suficiente, segui aumentando a minha tensão interior. O cara lançou o livro agora e já está contando vantagem? E pior ainda mais, aquilo começou a me incomodar de tal maneira que apertei o botão deixar de seguir do Instagram dele. Somente então foi que me lembrei de que ser um especialista em pessoas não é ser perfeitinho e nunca sentir coisas negativas, mas identificar o que está acontecendo e rapidamente abrir a caixa de ferramentas para consertar o problema. Comecei a refletir sobre o que eu estava sentindo. Eu me questionei se aquele sentimento negativo era algo real ou fruto de algum parafuso mal apertado das minhas emoções.
Eu me considero uma pessoa equilibrada, mas ninguém está isento de se sentir provocado. A forma como a pessoa postou o que postou, o assunto que era do meu interesse e o momento que eu estava passando, a somatória de tudo isso me fez reagir negativamente por alguns minutos. Contudo, abri a minha caixa de ferramentas e comecei uma obra interna com as perguntas-chave. Quem sou eu? Preciso sentir isso para provar quem sou? Por que fiquei tão incomodado? Estou com inveja ou ele realmente exagerou no que disse? O que posso fazer hoje para não sentir isso novamente amanhã? A minha felicidade depende das minhas atitudes ou das postagens dos outros? Aquela pessoa tão especial e cheia de talentos, sem saber, estava me provocando e poderia ter perdido a minha amizade ou até mesmo ganhado o inimigo se eu não tivesse usado a minha caixa de ferramentas emocionais. Caro leitor, neste momento, enquanto escrevo solitário e aprecio a companhia apenas da minha bebida favorita, o café, estou aqui pensando, se eu, que me considero inteiro emocionalmente, já estou a ponto de bloquear um amigo e até falar mal dele por aí, imagine como estão reagindo os quase 80% da população mundial, que, segundo as estatísticas apresentadas pela Unicef na pesquisa realizada principalmente por Jonathan Schaffer, estão com problemas emocionais. Será que ainda há esperança? Como se blindar contra os sequestradores emocionais / ladrões de alegria? Especialistas em pessoas precisam se desenvolver diariamente para estar protegido contra os sequestros emocionais e os ladrões da alegria. E é por isso que apresento agora a você uma lista de ferramentas de proteção. Ferramentas de proteção. Tenha uma identidade. Eu me chamo Tiago da Costa Brunet, nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, pois meu pai, ainda que carioca da gema, estava servindo a Marinha do Brasil na cidade vizinha a Corumbá, Ladário. Hoje, aos 38 anos de idade, ajudo milhões de pessoas por meio de vídeos na internet, de eventos presenciais e dos meus livros. Sou um constante apoiador de causas socioeducacionais no Brasil e na África. Sou casado com a Gianine, a quem eu amo e sempre cuidou de mim e dos meus 4 filhos. Somos pais da Júlia, do José, do Joaquim e da Jasmine. E este, para mim, é o título mais importante que tenho, pai. Isso me completa de verdade. Os meus sonhos foram realizados na minha família. Sou filho de Dário e Fanny, um pastor por chamado que foi militar por profissão, e uma professora de escola primária que largou o emprego para criar os filhos. Esses senhores até hoje são os meus melhores amigos. Tenho 2 irmãos maravilhosos e cheios de talentos e dons. De vez em quando brigamos ao melhor estilo Street Fighter, mas tudo fica bem depois. Sou pastor, educador, palestrante internacional, escritor e professor de cursos online. Os meus frutos podem ser vistos em minha família, no número de pessoas convertidas mensalmente ao Evangelho de Jesus, o qual eu prego, nas minhas redes sociais, na minha vida financeira, meus amigos fiéis e constantes, que mantêm desde a minha infância até hoje. Esse é o Tiago. Esse sou eu sei quem sou. Sabe por que falo isso agora para você? Porque todos os dias somos desafiados a esquecer quem somos por causa de provocações ou situações contrárias. Tempos atrás, tive que viajar com toda a minha família do Brasil para os Estados Unidos, onde moramos. Havíamos passado as férias para as crianças, foram um tempo muito especial na casa dos avós, no Rio de Janeiro. No avião, meu filho número 3, Joaquim, começou a chorar sem parar. Deu aquele show, como costumamos falar. Então, tomei-o nos braços e fui até a parte divisória entre a classe econômica, onde eu estava, e a classe executiva. Ali há uma espécie de cozinha e também banheiros. Fiquei alguns minutos disfarçando com ele no colo por ali, pois tinha espaço suficiente para distrair meu pequeno. Foi então que um líder religioso saiu da classe executiva para ir ao banheiro e me viu parado ali naquele espaço. Ele sorriu e, sem me cumprimentar, perguntou: "Você está na classe econômica? Eu não vi você lá na executiva." Não sei se ele fez por mal, porque me senti atacado, protegi o meu coração e não deixei aquilo entrar e tornar meus sentimentos. Eu apenas respondi: "Estamos, a minha família e eu ali atrás, sim, mas vamos sobreviver." Ele riu e foi embora. Voltei para o meu assento lá atrás. Horas depois eu já estava estressado, pois Joaquim não parou de chorar e gritar. O avião finalmente pousou. Nós desembarcamos e fomos para a enorme fila da imigração. Já naquela espera, quem estava à nossa frente era justamente esse líder e sua esposa. Somente para complicar o meu estado emocional, ela me olhou de cima e embaixo e virou a cara. Só para que saiba, a minha esposa e eu já havíamos jantado com esse casal algumas vezes. Por outras vezes, eu ministrei palestras na instituição que ele preside. Estranhei todo aquele desprezo, mas antes de dar vida a um fantasma emocional, eu apenas me lembrei de quem eu sou. Identidade. Sou o Tiago, ajudo pessoas, não prejudico a vida de ninguém.
Sou pai de 4 filhos incríveis e estou aqui com a pessoa que mais ama, minha esposa. Seja lá o que estiver acontecendo, isso não tem a ver comigo. É eles que não devem estar bem. Fiz uma oração ali na fila mesmo. Senhor, ensina-me o temor do teu nome. Faz-me humilde e servo de todos. Obrigado, Espírito Santo. Conclusão. Ao apenas me lembrar de quem eu sou e fazer uma oração, meu coração ficou protegido de um conflito que poderia se arrastar por anos. Jamais reaja no momento do problema. O que a Bíblia chama de domínio próprio, a inteligência emocional e a ciência chamam de autocontrole. Essa é a ferramenta mais útil a ser usada quando estamos no momento em que o problema está acontecendo. É mais difícil lançar mão dela quando o ataque vem de uma incontornável, pois existe uma carga sentimental envolvida. Se quando alguém que você nunca viu na vida xinga você no trânsito, isso gera um impacto emocional. Quando é o seu colega de trabalho que faz a mesma coisa, isso gera um tsunami. Para ambas as situações, reagir nunca é opção. Não há registros históricos ou estatísticas que comprovem que alguém se deu bem reagindo a uma agressão de qualquer fonte que seja. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aos que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Assim nos ensinou Jesus, dar a outra face ao agressor. Toma licença de parafrasear também para orar com quem está inventando histórias a nosso respeito. Parece coisa de bobo, mas na verdade é uma estratégia de guerra. Ao falar bem de quem está falando de você, ou quando você da outra face está gritando para os outros ouvirem, eu não vou reagir. Quando não há reação às provocações, as batalhas se enfraquecem. Todo aquele que ataca, espera o revide. Sem revide, não há guerra. Quando eu era pequeno, nos momentos em que eu reclamava das confusões com meus irmãos, a minha mãe carinhosamente sempre gritava ao pé do meu ouvido: quando um não quer, 2 não brigam. Contorne os contornáveis, suporte os incontornáveis. A sabedoria é uma ferramenta incrível. Ela mede o que falamos, nos faz pensar no que ainda nem pronunciamos. A sabedoria é tudo de que você precisa para contornar e suportar pessoas. Com sabedoria, você aprende a contornar os ladrões de alegria, que são apenas pedras no seu caminho. É com a sabedoria também que você consegue a habilidade para suportar os incontornáveis. Como viver cercado de incontornáveis que são ladrões de alegria? Aqui vão alguns conselhos preciosos. Primeiro, entenda que essa pessoa está doente emocionalmente e por isso não deseja alcançar a paz. Segundo, promova um ambiente pacífico. Enquanto depender de você, ofensas não devem ser uma opção. Terceiro, jamais coloque o seu foco no ladrão de alegria, e sim no plano divino que decidiu que essa pessoa deveria ser seu parente, colega de trabalho ou tipo de incontornável que ela é. Lembre-se de que Deus já viu o seu futuro e Ele sabe de que de alguma forma você precisa passar por esse processo. Cuidado com as redes sociais. Se algo te faz mal, não veja mais. Há poucos dias, eu estava ministrando uma palestra para 2.000 empreendedores e falei o seguinte: não acreditem nas redes sociais. Eu mesmo nunca postei algo que fosse 100% real. Todos se assustaram. Continuei minha linha de pensamento dizendo: pessoal, nunca postei uma discussão minha com a Janine. Só posto quando estamos sorrindo em um lugar super lindo. Nunca postei foto de carona em um carro velho, mas quando empresários mandam me buscar de jatinho ou helicóptero, faço stories fingindo que é um dia normal. Encolho a barriga, coloco filtros, dou sorriso forçados. E não parei por aí, prossegui. Esta é a rede social como ela é. Ela foi criada para aparências, não para a realidade. Como você ainda a usa com parâmetro de comparação? Ninguém posta um boleto vencido, mas exibe o carro na garagem. Ninguém posta as 24 parcelas de pagar a viagem, mas quando falta, as fotos tiradas na Torre Eiffel em Paris. A ferramenta então é: se algo faz mal para você, pare de ver. Pare de seguir, apenas deixe para lá. Seja seletivo com o tipo de pessoas que você segue, com o tipo de assunto que você procura e com o tempo que você dedica a isso. Evolua espiritualmente. Aqui está uma ferramenta realmente importante: crescer na vida espiritual. Gratidão, servir a quem nunca poderá retribuir a você. Amar a quem nem sequer gosta de você. Todos esses são atributos espirituais. Evoluir como ser espiritual não tem nada a ver com ir a uma igreja ou participar de palestras sobre espiritualidade. Esse desenvolvimento está muito mais conectado a engrandecer os atributos que só quem decidiu fortificar o espírito e enfraquecer a carne pode entender. E é neste momento que sugiro que você estude sobre o cristianismo.
Nasceu como uma religião oriunda dos ensinamentos de Jesus Cristo, porém hoje está enraizada na sociedade como estilo de vida. Jesus ensinou os pontos cruciais para uma vida espiritual saudável: amar, perdoar, arrepender-se e servir. Quem está interessado no que a sabedoria bíblica chama de obras da carne, que a saber são prostituição, avareza, glutonarias, bebedices, inimizades, etc., jamais vai compreender a importância de ser grato, de servir aos menores e de amar quem o persegue. Para finalizar este capítulo, pense nisso. Os ladrões de felicidade estão soltos por aí, mas existem pessoas que passaram a vida toda em comunidades cheias de vulnerabilidades e nunca foram assaltadas. Pergunta e resposta. Tiago, fiz o curso, seja um especialista em pessoas e muita coisa mudou na minha vida e nos meus relacionamentos. Uma dúvida que ficou é: minha mãe está entre a desinteressada e a neurótica ladra de alegria. Ela faz questão de me dar notícias ruins para acabar com a minha semana e faz de tudo para que eu não seja feliz. Como devo reagir a isso? Bom, nesse capítulo falamos sobre isso, os incontornáveis. Quando se revelam ladrões de alegria, nos fazem sofrer bastante, pois justamente eles deveriam ser nosso motivo de alegria. A compaixão, que é a evolução da empatia, deve ser muito usada nesses casos. Os pais, por pior que pareçam, não fazem essas coisas com a real intenção de ferir por ferir, salvo raras exceções. Em geral, eles pensam estar protegendo os filhos ou simplesmente estão transferindo as frustrações e dores deles mesmos para você. Aconselho você a usar a ferramenta da evolução espiritual. Busque servir e amar os que estão ao seu lado, sempre se prontificando a perdoar o mais rápido possível. Além disso, lembre-se de não contar detalhes da sua vida que não sejam extremamente necessários para a convivência, de modo que haverá menos roubo da sua alegria. Conclusão: no mundo ideal, todas as pessoas viveriam felizes e seriam gratas por tudo que possuem. Contudo, no mundo real isso não acontece. E muitos sentem prazer em acabar com a sua alegria e em tornar o seu dia difícil, verdadeiras pedras no caminho. Neste capítulo, então, você aprendeu a lidar com esses ladrões de alegria, reforçando que precisamos aprender a ter uma melhor percepção da nossa realidade. Em seguida, apresentei a você os tipos de ladrões da felicidade: o desinteressado, o intencional e o neurótico. Além disso, reforçamos que as aparências enganam e que devemos ter o cuidado de não provocar os ladrões de felicidade. Finalizamos o capítulo com as ferramentas de proteção que blindam nossa vida contra os sequestradores de alegria. Ter uma identidade, jamais reagir no momento do problema, contornar os contornáveis e suportar os incontornáveis. Ter cuidado com as redes sociais, deixando de ver o que faz mal, e buscar evoluir espiritualmente. Algumas pessoas tentarão te lembrar do seu passado porque não estão conseguindo lidar com o seu futuro.